E aí, galera, Bota Concurseiro na área. Aqui, ó, começar a fazer também os simulados assim, né? Simulado objetivo, oração subordinada adverbial, né? É aquela coisa bem rápida, para que quando haja alguma coisa assim, que pode ser duas, porque, por exemplo, aqui, ó, o embora. Embora eles sejam criminosos, devem ter direito à defesa de culpa. Embora vai ser sempre concessiva. Embora é sempre concessiva, tá? Ó, fui ao cinema conquanto estivesse doente, concessiva. Por mais que a população pedisse novas creches, o Estado não as construía, concessiva. Quando tiver alguma coisa diferente, a gente vai quicar. Do contrário, vai ser rápido. Ó, por incrível que pareça, concessiva. Sempre que mandar esse por incrível que pareça é concessivo, ó. Esse não obstante, ele troca pelo quê? Embora, ó. Embora haja concluído um curso superior, é incapaz de redigir uma carta concessiva. Ó, outra coisa bem imediata aqui, ó. Apesar de e apesar de que é concessiva, ideia de concessão, automático. O ser humano não pode perder tempo. A mesma coisa é essa aqui, ó. Não o aceitou como namorado, se bem que gostasse dele. Esse se bem que, ele vai ser sempre concessiva, sempre. Se bem que vai ser sempre concessiva, tá? Aí aqui, ó, mesmo que você ganhe rios de dinheiro, sempre se sentirá pobre, mesmo que concessiva. Ainda que ele não queira voltar, ou seja, mesmo que ele não queira voltar, concessiva. Difícil que fosse o problema, nós o teríamos resolvido. Essa eu gosto. Por quê? Porque esse que, ele pode trocar por ainda que, mesmo que. Você está querendo dizer o que aqui, ó? Mesmo que o problema fosse difícil, nós o teríamos resolvido. Concessiva. Em que pese, essa eu amo. Em que pese, nunca caiu. Concessiva. Em que pese aos inimigos do paraense, sinceramente confesso que eu admiro. Em que pese, concessiva. Aí, nós temos o posto que. O posto que, ele tem duas possibilidades. Ou ele vai ser causal, ou ele vai ser concessiva. Tá? Então, ó, admirava-o muito. Aqui eu troco por embora, ó. Embora não o conhecesse pessoalmente. Aí tu vai falar que a mim que é concessiva. Acertou. Agora, olha só. Obedeciam aos pais sem grandes esforços. Mesmo que, ainda que, embora fossem teimosos. Por mais que fossem teimosos. Continuou trocando por embora. Concessiva. Olha o que eu disse lá. Posto que, ou vai ser concessiva, ou vai ser causal. Aí caiu essa questão no EAGS 2014, que eu fiquei até sem entender. Porque, ó, saberás que não te amo e que te amo, posto que de dois modos é a vida. Aí você fala, pô, não pode ser consecutiva, que é quem exprime relação de consequência. Não pode ser proporção, que é proporcional. E não pode ser condição, porque o posto que só tem duas possibilidades, concessiva ou causal. Ou seja, só pode ser causa. Até porque ele troca por porquê, mano. Então tem gente que, de vez que a gente perde questões porque a gente é inocente. Ó, saberás que não te amo e que te amo, porque de dois modos é a vida. Visto que de dois modos é a vida. É causa, tá? Quando ele voltar, assim que ele voltar, temporal. Quando que troca por assim que, temporal. Assim que chegarmos ao teatro, ao Peró, perdão, essa aqui eu coloquei, né, em minha homenagem. Assim que chegarmos ao Peró, pediremos uma asinha recheada, né? Beleza. Retornou à fábrica logo que soube do acidente com o operário. Logo que, assim que, temporal, né? Fico triste sempre que vou à casa de Juvenildo, temporal. Todas as vezes que agredimos a natureza, temporal, sempre. Aqui tem um detalhe, tá? Porque quando ele bota esse todas as vezes, jamais vai ser craseado, tá joia? Não pode botar crase no todas as vezes, tá? Se tiver com crase, tá errado. Minha mãe ficava acordada até que eu voltasse, ou seja, ela ficava acordada até eu voltar, temporal, sempre. Depois que cair em mim, vai dar temporal, depois que, só quando cair em mim, temporal. Enquanto é sempre temporal, enquanto eles se divertem, nós trabalhamos, enquanto é temporal. Não é proporcional, enquanto é temporal, ok? Mal chegou ao consultório, esse mal com L no início, troca por assim que, temporal. Mal com L no início, que troca por assim que, conjunção subordinativa temporal, ok? À medida que se aproxima o inverso, as doenças respiratórias começam a surgir. Ao passo que, a proporção que, proporcional, tá, beleza. Aí agora, os lucros das empresas iam aumentando, a proporção que se reduziam os custos, proporcional. Festinha de proporcional aqui, né? Os animais devem ser adestrados
ao passo que os seres humanos devem ser educados, proporcional. E aqui a última das proporcionais. Proporcionais são 4. Quanto mais obstáculos surgiam, mais ele se superava. É proporcional? Sim. Mas quem é a proporcional? É a do quanto mais, quanto maior. Aqui, ó, oração subordinada, adverbial, proporcional. A outra é a oração principal, essa do mais ele se superava, tá? Porque tem uma questão que ela é maldosinha. Eles negritaram essa e falaram que era proporcional, ou seja, tá errado, porque a proporcional é a da frente, tá? O documento foi entregue ao presidente do júri para que, a fim de que, todos comprovassem a sua atitude. Para que, a fim de que, final. Fiz-lhe sinal que se calasse, ou seja, fiz-lhe sinal para que se calasse, final. Antônio Carlos falou baixinho, a fim de que, final. Aí é bem sem vergonha, né? Aí não tem muita graça, não. Agora, o desde que. O desde que, ele tem 3 possibilidades. O desde que pode ser, primeiro, condicional, é a mais famosa. Segundo, temporal. E em terceiro, causal, tá? Então, vamos lá. Pode criticar, desde que fundamente sua crítica em argumentos. Aqui eu troco por caso. Caso fundamente sua crítica em argumentos. Condicional. Agora, olha para essa. Desde que Maria chegou, João não para de reclamar. O que ele está querendo dizer com isso? Desde o momento em que Maria chegou, desde o instante que Maria chegou, desde a chegada de Maria. Aqui é temporal, mano. Agora, olha só. Olha o que ele falou agora. Desde que você se acautele, nenhuma surpresa ocorrerá. Ou seja, caso você se acautele, caso você tome cuidado, nenhuma surpresa ocorrerá. Condicional. Agora, a 35 é a mais incomum de todas. Porque eu falei que o desde que pode ser condicional, temporal e causal. Causal é rara. Esse é um exemplo raro de causa. Porque olha só, desde que tu não sabes ler, eu vou ler em teu lugar. Ou seja, eu vou ler em teu lugar porque tu não sabes ler. Visto que tu não sabes ler. É causal. Você merece uma atenção porque é rara, né? Caindo, muita gente pode sim. Ah, desde que podia ser causal, eu não sabia. Tá? Então, cuidado aqui, ó. O BS na 35. Agora aqui, ó, caso você se esforce, o resultado final será alcançado, condicional. Desde que o campeonato começou, a equipe mantém um aproveitamento, ou seja, desde quando o campeonato começou, desde o início do campeonato, está dando uma ideia de tempo, temporal. A família irá apoiá-lo desde que ele volte, ou seja, caso ele volte, contanto que ele volte, aqui é condicional. Maneirinha, né? Enquanto já foi. Enquanto temos vigor, façamos coisas agradáveis. Temporal. Enquanto é sempre temporal. Conquanto é concessiva. Tá? A secretária fez os relatórios como a diretora havia exigido. Aí vou te falar, conforme, né? Como, conforme, consoante, segundo. Conformativa. Agora aqui, ó. Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. É aquela história que eu costumo dizer, né? O como no início, ele tem cheiro de causal. Para confirmar, você lê de trás para frente e bate o porquê, ó. Inverte e bate porquê a causa. Como assim? Ninguém ousou reagir porque ele estava armado. Causal. Visto que ele estava armado. Ó, ele sempre se comportou como um cavalheiro se comporta. Ó, verbo subentendido vai dar sempre comparação, comparativa. Verbo subentendido é comparativa. Relatei os fatos conforme os ouvi. Conformativa. Consoante os ouvi. Conformativa. Nenhum nadador treinou tanto como Ricardo treina, ou tanto como Ricardo treinou, como queiram. Comparativa. Lembre-se, verbo subentendido, comparativa. Ok? Eu tenho trabalhado como um obstinado trabalha. Eu tenho trabalhado como um obstinado trabalha. Verbo subentendido, comparativa. Realizei seus desejos conforme você me havia sugerido. Consoante, você me havia sugerido. Conformativa. Aqui, ó, essa também eu gosto. Como SSE. É o como e o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. É causa, causal. Esse é o macetinho do como SSE. Como SSE, bota a causa, neném. Vamos lá. Os testes propunham questões tão difíceis que os alunos mais fracos desistiam do curso. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Aqui, ó. A reação do adversário foi tamanha que, tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Deixa eu ver a 50.
Se o bairro estivesse bem iluminado, os traficantes não frequentariam. Caso o bairro estivesse bem iluminado, condicional. A mesma coisa é 51, eu adoro essa. Ele poderá sair contanto que termine a prova. Desde que termine a prova. É uma condição. Aí tu vai falar, pô, tá contanto que é sempre condicional. Yes. Beleza. Os familiares removeram o paciente para um hospital, visto que o posto médico não tinha condições adequadas. Causal. Eu costumo falar, visto que, já que e visto como, bota causa. Visto que, já que e visto como. Causal. Os jogadores prosseguiram segundo, conforme, consoante o técnico lhes ordenara. Conformativa. Já que você faz questão de resolver o problema sozinho, respeitarei sua vontade. Causal. Já que, visto que e visto como. Causal. O problema é tão preocupante que o governo já pensa em envolver. Tal que, tanto que, tamanho que. Consecutiva. Cadê a consecutiva? Tá aqui, ó, se escondendo. Consecutiva. Essa é muito boa, essa é muito boa. Quando ele fala, bebia que era uma lástima, ele bebia tanto que era uma lástima. Você fala, esse tanto pode estar escondido, subentendido? Pode. Consecutiva, bebia tanto que era uma lástima. Muito boa. Agora, ó, preste atenção aqui, ó. Uma vez que tem duas possibilidades. Ele pode ser condicional ou ele pode ser causal. Olha só, uma vez que haja tantas faltas, a reunião será adiada. Ou seja, caso haja tantas faltas, a reunião será adiada. Ou seja, as faltas não aconteceram e a reunião ainda não foi adiada. Aqui está na hipótese da condição, caso haja tantas faltas. Condicional. Agora, olha a diferença para 58. Uma vez que houve tantas faltas, a reunião foi adiada. Ou seja, já que houve tantas faltas, visto que houve tantas faltas, ou se eu inverter e bater por quê? Aqui é causal, ó. Porque eu posso dizer assim, ó, a reunião foi adiada porque houve tantas faltas. Justificando, né? Causa. Consoante, conformativa. Como, conforme, consoante, segundo, conformativa. Agora aqui tem que tomar cuidado. Porque olha só, Neuza é tão bonita que paralisa o trânsito. Essa, a maioria pega. O cara vai botar consecutiva. O problema é a 61. A 61 a pessoa pode se empolgar e botar consecutiva. Só que don't é. Porque olha só, Neuza paralisa o trânsito de tão bonita que é. O que ele está dizendo para mim? Que Neuza paralisa o trânsito porque é muito bonita. Visto que é muito bonita. É causa, mané. É causa. Cuidado. Presta atenção na diferença. Faz uma anotação aí, ó. Pausa e anota. Aí, ó. Pausou e anotou? A 61 é boa. Nilo Lusa deixou o magistério porquanto sua saúde era precária. Esse porquanto é o mesmo que porquê, né? É causa. Ele deixou o magistério porque sua saúde era precária. É a causa dele ter deixado o magistério. Ó, essa também já apareceu uma similar hoje. Doente que estivesse, não faltaria a formatura da filha. Ou seja, mesmo que estivesse doente, ainda que estivesse doente, por mais que estivesse doente, é concessiva. Essa é muito boa, né? Lembrando que tem no canal função do ser e tem um vídeo que é a palavra que. Quem quiser depois entrar lá, dá um reforço nesse assunto bem forte, tá? Apesar de que concessiva, sempre, apesar de que concessiva. Aqui, ó, se ela não me telefonar hoje, tudo estará acabado. É o ameaçador. Vou terminar o namoro. Sempre tem, né? Se ela não me telefonar hoje. Então, caso ela não me telefone hoje, condicional. Criminoso que seja, não deve ser maltratado. Embora seja criminoso, não deve ser maltratado. Mesmo que seja criminoso, não deve ser maltratado. Essa é a oração dos direitos humanos, né? Mesmo que seja criminoso, não deve ser maltratado. É a querida e amada concessiva. Ainda que, embora, show, concessiva. Vamos lá. Caso você não possa vir, condicional. É uma condição. Essa é muito boba. Ó, a falta de planejamento foi tão flagrante que... consecutiva, tal que, tanto que, tamanho que. Tem muita gente que acaba errando a 69. A pessoa se empolga com a 69. Porque ela vê o tão aqui, ela já vai para consecutiva. Só que aqui é tão quanto. Ó, sua pele é tão delicada quanto a pele de um bebê é. Mas o tão quanto é comparativo, né, Pota? Isso. Se tu botou comparativa, ótimo. Comparativa. Agora vamos lá. Aqui é muito maneira essa. Por quê? Porque nós, seres humanos, meros mortais,
imaginamos que esse se no início vai ser sempre condicional. Só que aqui não é condicional. Aqui é um se que troca por já que, mané. Essa é muito boa. Ó, já que você concorda com o Fabiano, por que não diz isso a ele? Causal. Olha para outra. Se você ama Maria, tipo, já que você ama Maria, por que não a procura? Elas são bem parecidas, né? O contexto é bem similar. É o se igual a já que, da ideia de causa. Também é boa, tá? Agora, aqui não é boa. A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica, visto que faltou energia elétrica. Causal. Visto como o futuro é incerto, bom, vou repetir. Já que, visto que e visto como. Causal. Ele não é, conforme dizem, segundo dizem, um criminoso. Conformativa. Conforme, consoante. Ó, olha que maneira é essa. Tu não és mais prudente que eu. Está comparando. Tu não és mais prudente do que eu sou. Comparativa. Vendo-me à janela, fez sinal que descesse. Ou seja, fez sinal para que descesse. É igual do fiz ler sinal que se calasse. Final. Que igual a para que. Troca por para que. Final. Beleza. Vamos lá. A luz é mais veloz do que o som. Ou seja, está comparando a luz com o som. Comparativa. Ah, está comparando em caráter de superioridade, né? Porque mais veloz é superioridade. Mas é comparativa. A luz é mais veloz do que o som é. Ela recendia que nem um ramo de manacá florido. Que nem é comparativa. Aqui tem uma coisa interessante. Ó, quando tiver o que nem, é comparativa. Se tiver o nem que, é concessiva. Anota. Que nem, comparativa. Nem que, concessiva. Tá? Essa é muito boa. Nós lhe dávamos roupa e comida sem que ele pedisse. Esse sem que tá te chamando concessiva. Aí ele troca por embora não. Só que tu vai botar o embora e o não tu vai botar depois do sujeito. Aí tu vai ler, ó. Nós lhe dávamos roupa e comida embora ele não pedisse. Embora ele não pedisse. Concessiva. É o embora não e o não entrando depois do sujeito. Olha que doideira, hein? Fez tudo direito sem que eu lhe ensinasse. Ou seja, eu troco por embora. Fez tudo direito, embora eu não lhe ensinasse. Concessiva. Aqui também é bem legal essas duas, né? Essas duas são duas retiradas do livro do Segala. Porque, olha só, chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. O que ele está dizendo para mim? Ainda que chovesse ou fizesse sol, mesmo que chovesse ou fizesse sol, o major não faltava. É concessiva. Exemplo tirado lá do livro, tá? E essa... Escrevesse eu esses livros e estaria rico. Ele está querendo dizer que se eu escrevesse esses livros, ó, se eu escrevesse esses livros, estaria rico. Se eu escrevesse esses livros, caso eu escrevesse esses livros, aí aqui é condicional. Cadê a condicional? Está aqui, tentando se esconder. Essas daí são maneirinhas também, tá? Vai até o 100, tá, gente? Não sairei de meu consultório, a menos que, é só o a menos que, o A já está em azul aqui, mas a locução conjuntiva é o a menos que. Aí aqui tem aquela história clássica, né? A menos que e a não ser que, condicional. A menos que e a não ser que, condicional. Essa também é diferente. Ó, nem bem se sentou no banco, o moço ergueu-se rápido. Esse nem bem está trocando por mal. É como se fosse assim, mal se sentou no banco, assim que se sentou no banco, o moço ergueu-se rápido. É temporal. Maneira. Este artista dá mais importância à combinação de cores que dá às formas. Ó, ele dá mais importância à combinação de cores do que às formas. Comparativa. Aqui, ó, mais uma vez, Marisa é tão boa digitadora quanto Teresa é. É comparativa. E é em caráter de igualdade, né? Porque se ela é tão boa digitadora quanto Teresa, é como se ela tivesse empatado, né? Há uma igualdade. Choveu como em Manaus, chove. Choveu como chove em Manaus. Aqui você não pode botar choveu conforme em Manaus. Choveu como em Manaus chove. Está comparando a chuva que teve com a de Manaus, né? Comparativa. Verbo subentendido da comparativa, tá? Ok, vamos lá. A audiência será realizada conforme a lei determina, segundo a lei determina, conformativa. O tsunami no Japão ocorreu conforme os cientistas haviam previsto, conforme, consoante, conformativa. Ok, aí agora, as exigências eram tamanhas que
os atores desistiram de participar do filme. É consecutiva, tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. A prova, como se esperava, ou seja, conforme se esperava, foi muito fácil. Como, conforme, consoante segunda, conformativa. Conforme se esperava, consoante se esperava. Você não foi prejudicado como nós fomos. Você não foi prejudicado como nós. Comparativa. Lembre-se, verbo subentendido vai dar comparação. Verbo subentendido vai dar comparação. Ok. Logo que ele chegou, assim que ele chegou, eu saí. Temporal. Logo que, assim que, quando ele chegou. Ó, tal era a simpatia da moça que cativava a todos. Tal que, tanto que, tamanho que. Consecutiva. Ela falava tanto quanto ele falava. Tanto quanto é comparativa, a gente já viu. Ah, comparativa, já foi, marquei. Essa é muito boa, essa é espetacular. Velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Já que sou velho, visto que sou velho, ou apenas conheço as flores do meu tempo porque sou velho. Já que sou velho, visto que sou velho, é causal. Exemplo extraído do livro também, tá, gente? Raro, raro. Na bateria de função do que tem essa e tem mais dois exemplos de causa, que é muito raro. Amadeu não saiu porque estava frio. Essa é muito boba, causal. Visto que estava frio. Nunca chegará ao fim, por mais depressa que ande. Olha o por mais que aberto. Por mais que ande depressa. Por mais que ande depressa é concessiva o por mais que. Lembrando que depressa é advérbio de modo. Devagar, depressa e debalde. Debalde é em vão, debalde junto, né? É advérbio de modo, mas era concessiva. E a sem e última também é maneira. Porque olha só, quando ele fala correu, que chegou com a língua de fora, ele está querendo dizer para mim assim, correu tanto que chegou com a língua de fora. Então isso exprime consequência, consecutiva. Correu tanto que chegou com a língua de fora, consecutiva. Beleza? Galera, esses simulados objetivos vai ser assim, eles vão ser rápidos, beleza? É isso. Um forte abraço e até a próxima.